Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus e Yeshua Mashiach. Irmãos, hoje quero lhes falar uma verdade muito maravilhosa que infelizmente acaba assustando aqueles que ainda estão com a sua mente presos em dogmas religiosos. Um dogma é o princípio que se convenciona não discutir e muitas vezes que não se aceita discussão, ou seja, algo determinado e ponto final. Irmãos, a nossa pátria está nos céus e nas Sagradas Escrituras está escrito, Filipenses 3, versículo 20 ao 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Pátria quer dizer terra natal, ou seja, de onde saímos. Um dia estaremos de volta à nossa casa, junto ao Pai. Por isso, Yeshua disse, eu sou o caminho. Ele é o nosso Redentor, e redenção tem a ver com resgate, ou seja, tomar para si de volta. Nos céus, o reino de Deus, temos a família completa, o Pai, o Espírito Santo e o Filho Yeshua. E eu quero lhes mostrar, pela palavra do Eterno, um papel muito importante do Espírito Santo do Eterno nas nossas vidas. Irmãos, lembrando que a responsabilidade de gerar é da fêmea, e o Messias foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, conforme Mateus 1, versículo 18. O Espírito Santo é responsável por gerar. Vamos analisar João 3, versículo 4 ao 6. Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse, eu afirmo que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, e quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Guardem essa palavra, irmãos, nascer do Espírito. Nós possuímos um corpo, uma alma e um Espírito. João 14, versículo 26, palavras de Yeshua. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Prestem atenção quando diz, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E também lemos em Provérbios 1, versículo 8, Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não menosprezes o ensino de tua mãe. O ensino de quem? O ensino de tua mãe. Um pai e uma mãe são muito importantes na vida dos filhos, e a falta de um pai traz sérias consequências na vida do filho, assim como a falta da mãe também traz. O Eterno criou o macho e a fêmea e declarou que ambos são a sua imagem e semelhança. Em Gênesis 5, versículo 1 e 2 diz, este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, ou em outras versões, Adão, que significa do hebraico Adã, e está associado com sangue, a terra, homem da terra. Irmãos, o Eterno declara em Apocalipse 22, versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O Eterno é o começo e o início de todas as coisas existentes.
Por isso, ele também declarou em sua perfeita palavra: Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e sou eu quem cria o mal. Eu sou o Eterno que tudo faz. Isaías 45, versículo 7. Lembrando que o Eterno usa da energia do mal para operar a justiça e não para a injustiça, pois o nosso Criador é justo. Eu quis ler para os irmãos esse versículo, pois aprendemos que o nosso Deus é o início de tudo. Assim sendo, o princípio do macho é Deus, e o princípio da fêmea também é Deus, pois não foi Adão que formou Eva, e sim o Criador. A sabedoria é declarada nas Sagradas Escrituras como feminino. Vamos ler Provérbios 8, versículo 22 ao 25. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Percebam, irmãos, o termo hebraico bíblico para sabedoria é Hokmah, que é gramaticalmente feminino, assim também como acontece ao seu reflexo em grego, Sofia. Portanto, assim como no português, tanto em grego como em hebraico, a palavra sabedoria é do gênero feminino. E nas Sagradas Escrituras diz: fui ungida, fui gerada. A sabedoria está ligada ao feminino. Por isso, nas Sagradas Escrituras encontramos essa passagem, Provérbios 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, a insensata, porém, derruba com as suas mãos. Irmãos, vamos meditar na palavra, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, versículo 17. O espírito de sabedoria e revelação é o Espírito Santo. Em Isaías confirma que o espírito da sabedoria é o próprio Espírito Santo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, versículo 2. Irmãos, tem coisas que são difíceis para a nossa compreensão, mas o fato é que o Espírito do Eterno nos consola como uma mãe. Por isso Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, versículo 26. Agora observe Isaías 63, versículo 13. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu, o Eterno, os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Como uma mãe consola seu filho, o Eterno consola os seus servos. E quem é melhor que uma mãe para poder consolar? Assim temos no céu uma família completa, um pai, uma mãe e um irmão. E nas nossas vidas, o Espírito Santo do Eterno tem o papel de mãe. As mulheres trazem em si parte de Deus, assim como os homens também. Viemos de Deus e voltaremos para Ele. A porção feminina é algo sagrado aos olhos do nosso Pai. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Por isso, as mulheres não devem ser menosprezadas, mas valorizadas e respeitadas. Quando o Espírito Santo desceu no batismo do Senhor Jesus, veio em forma de uma pombinha. Lucas 3, versículo 22. Jesus, Yehoshua, declarou ser o nosso irmão. Sim, a Bíblia afirma que Yehoshua, Jesus, é o nosso irmão mais velho. Está escrito: para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos 8, versículo 29. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles.
Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. O nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Nosso Senhor é tão magnífico em grandeza que as Sagradas Escrituras revelam-no com muitos papéis. Isto é algo maravilhoso e tão alto que é praticamente muito difícil alcançar sua total compreensão com a nossa mente tão pequena diante do tamanho do nosso Deus. Por isso Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios, capítulo 13. Fique na paz, irmãos.